Boa noite a todos. Continuemos nessa vibração, rogando a Jesus que nos abençoe e nos inspire, a fim de que possamos, como disse a mensagem inicial, aproveitar cada instante das nossas vidas. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos principais capítulos que, dentro deste livro, convida-nos a uma reflexão profunda sobre as causas dos nossos sofrimentos. É bem verdade que ninguém transita pela terra sem algum tipo de sofrimento, seja de natureza física, ou seja, de natureza moral. Cada um de nós, ao ingressarmos na vida física, trazemos um contingente de necessidades para serem reorganizadas e ser reeducadas exatamente ao longo das nossas vidas. E foi muito oportuno a mensagem que foi lida inicialmente com o título de Aproveita, porque esta palavra, ela ressoa forte em nossas mentes. Uma vez que cada um pode, ao refletir sobre o que foi lido na introdução, saber se realmente está ou não aproveitando a existência, ou seja, aproveitando esta encarnação. Dizem os espíritos que um dos maiores patrimônios que o espírito conquista é a oportunidade de renascer num corpo de carne. Isto porque as necessidades de renovação, que a humanidade tem, elas são tão grandes e, na maioria das vezes, de causas tão profundas, que apenas o mergulho na carne, como eles dizem, ou seja, apenas adquirindo um corpo de carne, é que nós podemos conquistar novos valores e nos despedir, entre aspas, de vícios que dificultam a nossa jornada evolutiva. A existência, como disse Emmanuel, é uma jornada que o espírito trava das trevas para a luz, das imperfeições para as virtudes, do sofrimento para a alegria. E nós não desconhecemos isto, porque a cada instante a vida oferta a cada um 1000 oportunidades novas, onde nós podemos, ao analisá-las, saber como reagir e como se comportar. Porque, conforme fala no capítulo 5º do Evangelho que nós citamos, a grande maioria das nossas dores e dos nossos sofrimentos, elas são consequências de condutas, de comportamentos e de pensamentos e atitudes equivocadas que nós tomamos, seja nessa existência atual, ou seja, em existências anteriores. Nós é que não abrimos os nossos olhos para estas verdades e nos deixamos seduzir pelos convites traiçoeiros e sedutores que a existência farta, física, muitas vezes traça armadilhas para pegar exatamente os incautos, os invigilantes, aqueles que não vigiam as atitudes diárias. Toda a nossa vida
ela é pautada em 3 níveis de ações. Seja ações mentais, sejam ações onde nós expressamos o pensamento pela nossa palavra, ou seja, por último, nas nossas atitudes ou o nosso comportamento. Portanto, pensamento, palavra e atitudes é uma tríade sequencial e crescente, onde, do pensar ao agir, cada um de nós vai edificando a sua própria vida. Isto é o que os espíritos chamam de evolução consciente. Quando o indivíduo desperta para as verdades existenciais, para a compreensão das leis divinas na sua essência, na sua integridade, e busca assumir as rédeas, ou seja, a direção, o controle da sua evolução. Se fizermos uma analogia, ou seja, uma comparação simples entre a evolução humana e o crescimento de cada um de nós numa existência, são muito semelhantes, porque a criança, quando ela é pequena, quando não tem discernimento, nem conhecimento dos problemas, das dificuldades da vida, ela necessita de uma orientação, que lhe é ofertada por quem? Pelos seus pais. E até o momento em que ela adquire a maioridade. Eu não estou falando aqui da maioridade legal, mas da maioridade psicológica, onde ela dispensa a orientação paternal para assumir o controle da sua própria vida. Isso é o roteiro de todos nós, de cada um que já avançamos na vida, dos nossos filhos que saíram da infância, atravessaram a adolescência, chegaram na juventude. Então, quem é pai aqui, quem tem filhos ou toma como experiência a sua própria existência, constata essa verdade. É uma lei da vida. Os mais frágeis, os mais ignorantes, os mais necessitados de orientação, no início da sua caminhada, não podem prescindir de uma orientação. E a bondade paternal do Pai, que ela é infinita, sempre oferta a cada um essa orientação. No caso das crianças, dos nossos filhos, são os pais. E na ausência dos pais, os outros responsáveis. Da mesma forma é o espírito. Na nossa caminhada evolutiva, nós recebemos muitas orientações, amparo e proteção pelos nossos benfeitores espirituais. Os anjos da guarda, os nossos tutores. Assim como a criança que não tem conhecimento do que seja o bom ou o ruim para ela na vida, o pai vai lhe indicar um roteiro, assim também são os orientadores espirituais na nossa infância espiritual. Porém, assim como chega o momento da criança cortar o seu cordão umbilical e saltar-se da barra da saia da sua mãe para enfrentar a vida, assim também chega o momento para nós como espíritos, de abandonarmos as muletas psicológicas, as orientações e o controle espiritual para tomarmos o controle da nossa própria evolução, da nossa própria caminhada. Quando é que isso chega? Chega no momento do despertar da nossa consciência. Por isso que Paulo de Tarso colocou lá no Evangelho: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. A ação de despertar, ela é necessária e imprescindível para todos nós. Ela pode surgir em qualquer momento da nossa existência. Mas o despertar significa, sobretudo, um processo de conscientização de que
dali para frente, você pode alterar a sua vida. Então, despertar a consciência para as realidades existenciais. Acordar para a vida, como diz no jargão popular. Acordar para Jesus, como a gente costuma dizer brincando. Ou seja, é tomar consciência deste fato. Porque a partir daquele momento, cada um de nós pode soltar a barra da saia da mãe, cortar o cordão umbilical ou abandonar as muletas psicológicas para caminhar com os próprios pés. Este momento, ele hoje é facultado a toda a humanidade ante as inúmeras revelações de natureza espiritual que a misericórdia e a bondade infinita do Pai legou para todos nós. Nós não podemos dizer que estamos órfãos de informação, de forma alguma. Pelo contrário, informação tem até demais. Nós precisamos ter um pouco de discernimento, senso crítico e maturidade para saber diferenciar o que nos interessa e o que não nos interessa. Lembrando a advertência, mais uma vez, do apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, temos a oportunidade grandiosa e valiosa no momento evolutivo em que nós nos encontramos, de ter acesso a um contingente enorme de informação sobre a própria vida. E dentro deste conteúdo de informação, desse mar de revelações em que nós estamos mergulhados, a doutrina espírita, ela traz um conjunto de ensinamentos e oferece a cada um que seja desejoso de um estudo sincero, aprofundado e que busque compreender a verdade, irá sim encontrar as respostas para muitas das suas perguntas e das suas dúvidas. E o que nos afeta mais em cada existência é exatamente a questão da dor e a questão do sofrimento. Porque o homem, dentro dessa sua caminhada evolutiva, de milhares de anos que nós vimos aí do passado, de existência em existência, errando, aprendendo, caindo, se levantando, todo esse conteúdo de existência, esse conjunto de existência que nós já tivemos no passado, ela se transforma num conteúdo de experiências que ficam armazenadas e arquivadas na memória espiritual de cada um de nós. E é este conteúdo armazenado que nos define na existência atual. Com isso, nós podemos dizer que cada um de nós está no melhor da sua posição evolutiva. Porque, dentro do processo de evolução do espírito, nós não devemos fazer comparações entre as pessoas, mas devemos fazer comparações conosco, entre nós mesmos. Então não adianta eu comparar a minha posição evolutiva com a de Santana ou de qualquer um outro de vocês. Não adianta. O que adianta é que eu comparar a minha posição evolutiva comigo. É procurar saber, será que na posição que eu estou hoje, eu estou aproveitando, como disse no início, aproveitando esta existência para melhorar, para progredir, para corrigir comportamentos, vícios mentais, atitudes equivocadas e principalmente pensamentos distorcidos? Estas perguntas, elas têm que ser feitas de você para consigo mesmo. Faça de conta que você tem um espelho em sua frente
e o interlocutor é a sua própria imagem. Então, cada um vai ouvir de si próprio. Este é o mergulho profundo, é a autoanálise, é a reflexão individual que nos compete fazer a cada instante da vida para sabermos aproveitar a imensidão de oportunidades e de lições que a vida nos oferece, como exteriorização da bondade infinita do nosso Pai. E no capítulo das dores, porque é sobre as dores e os sofrimentos, que nós queremos discutir um pouco essa noite, é que nós vamos realmente entender onde estão os nossos pontos mais frágeis. Dores físicas, as dores morais, são efeitos que surgem na vida de cada um de nós, correspondente a causas em que cada um deu andamento. A doutrina espírita hoje, trazendo esclarecimentos importantes neste tópico, ela vem trazer nova luz na compreensão das dores e na compreensão dos sofrimentos. Quando falamos dor e sofrimento, nós estamos envolvendo tudo, como a dor física, a dor psicológica, a dor moral, a dor espiritual. Então, são as provações físicas que o indivíduo enfrenta, são os reveses na vida moral, são as traições, são as decepções, é a perda de entes queridos, são as doenças físicas, psicológicas e mentais. Tudo isso representa um conjunto de sofrimento ou de dor que vai, no final, fornecer o que a cada um de nós? Fornecer experiências para que possamos sair enriquecidos de cada existência. Mas o que a doutrina espírita traz de novo sobre a questão da dor e o sofrimento? Onde está a luz que ela coloca? Ela nada mais faz do que desdobrar aquilo que Jesus já disse há quase 2000 anos, quando ele falava no Sermão da Montanha, uma simples frase: bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. E aí nós vamos buscar entender a justiça e as causas das nossas aflições. Primeiro, as compensações dessa frase de Jesus, ela só pode existir se acreditarmos fielmente na vida futura. Porque a experiência mostra onde o indivíduo às vezes sofre do berço ao túmulo. Outros têm uma existência final onde passa por muitos tipos de provações e sofrimentos. E onde vem o consolo? Quando será que teremos o consolo? Esse consolo só poderá vir na existência futura. Portanto, a crença na imortalidade da alma, a certeza da continuidade da vida, a certeza da existência futura dessa vida, é o ponto de partida para que o indivíduo possa compreender o sofrimento e a dor, e daí extrair as experiências enriquecedoras. Como nós vamos compreendê-la? Primeiro, a doutrina espírita procura mostrar as causas. De que forma? Sabemos que para todo efeito tem que ter uma causa. É um axioma universal. Se a dor é um efeito, a causa tem que estar mais antes do efeito, antes. E essa causa, ela tem que ser justa, porque se considerarmos que Deus é a infinita fonte de amor, de poder, de bondade e de misericórdia,
Ele não deseja o sofrimento de nenhum dos seus filhos que não seja merecedor. Quando falamos merecedor, não é porque a bondade de Deus vai determinar arbitrariamente que determinada pessoa que vai sofrer. Não. É porque o merecedor quer dizer o seguinte, que o indivíduo passa pelas consequências das suas próprias escolhas. Quando tomamos atitudes equivocadas na vida, aí as consequências são dolorosas. Então nós somos merecedores daquele sofrimento. A lei divina, ela é a lei de amor universal. Disso nós jamais podemos duvidar. A lei de amor, ela tem um objetivo: conduzir as criaturas à felicidade suprema, à perfeição relativa. Ou seja, orientar cada um de nós para a meta final, que é ser feliz, a conquista da perfeição. Esse é o objetivo da lei de amor, da lei universal, é o objetivo divino em nossas vidas. Só que, para chegarmos lá, existem diversos caminhos que irão nos conduzir. E aí, quem é onde entra a nossa participação? Nós é que temos que fazer a escolha de que caminho, ou de quais caminhos iremos percorrer. Alguns se esforçam mais e vão em linha reta. Outros preferem dar curvas. É aí onde entra a questão da lei de causa e efeito, da dor e do sofrimento. Quando nós nos desviamos da escolha mais importante, que é vivenciar a lei de amor, aí nós nos desviamos da rota principal e buscamos os atalhos, as estradas laterais. E as estradas laterais da vida poderão nos conduzir a muitos despenhadeiros, a muitas dificuldades, precipícios, de onde nós mesmos é que temos que sair. É bem verdade que recebemos ajuda sempre dos benfeitores espirituais, mas a ajuda dos benfeitores espirituais não suprime o esforço que cada um tem que realizar. Ou seja, eles nos orientam, eles nos inspiram, eles nos ajudam, mas temos sim que nos esforçar para voltar ao caminho principal. A lei de amor é única. Portanto, a dor e o sofrimento, ela deixa de ser algo perverso, tenebroso e abominável na existência do ser humano, para ser, antes de tudo, oportunidade que a bondade de Deus nos oferece para nos reconduzir ao caminho principal que nos leva a Ele. Então, a dor e o sofrimento passa a ser o aguilhão que nos impulsiona para frente, como disse o apóstolo Paulo. A dor e o sofrimento passa a ser o remédio amargo que nós temos que tomar na vida para curar as nossas mazelas espirituais. Como todos nós ainda estamos em planos medianos da evolução, o nosso passado não é tem lá muita coisa boa. Tem alguma coisa boa sim, alguma coisa boa, porque senão nós não estaríamos aqui. Já conquistamos algumas coisas, mas também temos muitos pontos que precisamos ressarcir e refazer. Temos muitos desvios de rota que precisamos, nas existências atuais, reorganizar. Por isso que nós estamos aqui. Do contrário, nós teríamos encarnado em planetas mais evoluídos. Mas não, nós estamos encarnados ainda no planeta Terra, ainda vinculados a um grupo familiar, que são espíritos afins, que necessitam desenvolver e aprender novos valores, para esquecer os antigos.
A história da humanidade ela foi construída em cima de guerras, muito sangue, traições, ciladas, armadilhas, desequilíbrio das emoções, tudo isso, tudo que você puder imaginar de armadilhas mentais, emocionais, que possa existir, compôs a história da humanidade. E quem eram os atores desta cena? Nós próprios. Então nós estamos saindo para construir uma nova cena. E para que possamos construir essa nova cena, nós temos que realmente realizar mudanças. Sem mudanças, nós não conseguiremos sair da posição evolutiva em que nós nos encontramos para galgar planos mais elevados. Não tem como. É impossível. Porque a lei de causa e efeito, que é a lei da responsabilidade moral, é uma lei moral de responsabilidade. Lei de causa e efeito, aquela que Jesus diz, cada um receberá de acordo com as suas obras, é uma lei moral. É uma lei moral que está inscrita na consciência de cada um de nós, onde cada indivíduo vai tendo acesso às contingências dessa lei de acordo com as suas próprias ações, com as suas próprias atitudes, com os seus próprios pensamentos. Então ela funciona, ela é neutra no seu mecanismo, na sua essência. Então ela funciona tanto para gerar consequências negativas como também positivas. Quem procura semear no campo do bem, a lei de causa e efeito vai promover efeitos benéficos e engrandecedores. Às vezes nós criamos um atavismo psicológico de imaginar que lei de causa e efeito está relacionado com karma, karma está relacionado com sofrimento e com dor. Isso é apenas uma vertente. Uma vertente. A lei de causa e efeito, quando acionada pelos desvios morais ou não, que o indivíduo tem na vida, vai levar o indivíduo para essa vertente. Do karma, da dor, do sofrimento, da necessidade de reparação. Mas, todas as vezes que nós agimos no campo do bem, também ocorre o contrário. A mesma lei vai fortalecer o indivíduo, vai favorecê-lo com novas oportunidades de engrandecimento e de crescimento. Jesus falou algo sobre isso quando ele disse que aquele que nada tem, lhe será tirado, e quem mais tem, e quem tem ainda lhe será acrescentado. É uma das citações de Jesus que às vezes a gente demorava para entender. Como é que pode, quem tinha ainda é tirado, e quem já tem ainda lhe é acrescentado mais ainda? Quando Jesus falava sobre as aquisições dos tesouros divinos, é exatamente o seguinte: quanto mais nós nos esforçamos no campo do bem, dentro dos tesouros e oportunidades que a providência divina nos oferece, nós vamos ampliando essas possibilidades. Nós vamos enriquecendo o nosso patrimônio espiritual, porque novas frentes de trabalho surgem, como também novas tarefas, novas oportunidades para engrandecer a nossa alma. Então, aquele que tem, quem não tinha nada, lhe é tirado quando nós nos desviamos da lei moral do bem. E aquele que tem um pouco, lhe será acrescentado, porque será enriquecido de bênçãos e de oportunidades. Então a lei de causa e efeito, ela busca orientar a nossa evolução, mas ela é automática na nossa vida e é submetida exatamente à lei de liberdade, que é a lei que confere o nosso livre-arbítrio, a oportunidade de cada um fazer as escolhas na vida. Então, se hoje nós sofremos, se hoje nós passamos por dores, provações, algum tipo de sofrimento, é a hora de nós perguntarmos se as causas estão nessa existência ou será que as causas estão nas existências anteriores. Ou então será a hora de nós perguntarmos: será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ter evitado
que esta dor, esse sofrimento me atingisse? Porque os Espíritos dizem, se nós investigarmos com profundidade a nossa consciência, nós vamos talvez encontrar que muitas das nossas dores, sofrimentos e provações que temos hoje, nós poderíamos tê-los evitado, se lá atrás tivéssemos feito uma escolha diferente. E aí a quem iremos atribuir a culpa? A quem iremos atribuir a culpa? Senão a nós próprios. Mas o homem, na maioria das vezes, influenciado pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade, procura culpar a má sorte, culpar alguém de casa, o marido culpa a mulher, que é o mais comum, a mulher culpa o marido às vezes, e assim cada um procura culpar as contingências da vida, as dificuldades, o governo, a sociedade, mas ninguém procura olhar para dentro de si e ver se talvez a causa não está nele. E aí ele muda o foco da questão. Alterando o foco, aí ele pode mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de atitudes, mudar de comportamento. Se ele não faz esse processo, ele vai continuar repetindo erros e não vai aproveitar a existência como foi lido na mensagem. Então a lei de causa e efeito, ela, como nos dizem os Espíritos, ela funciona em todos os detalhes que nós possamos imaginar. Ninguém sairá daqui sem pagar ceitil por ceitil, como disse Jesus. O pagar ceitil por ceitil é exatamente que ninguém será isento da responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que olho por olho e dente por dente. Essa é a lei de Talião. Jesus revogou a lei de Talião. Quando ele disse o quê? Quando ele disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Isso quer dizer o seguinte, que se nós ferimos a lei de causa e efeito, faz com que passemos pelo mesmo sofrimento mal que causamos às outras pessoas. E sejamos responsáveis por essas consequências. Mas ela não é olho por olho, dente por dente, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós alteramos o nosso comportamento e a nossa conduta, a lei de amor é a única que pode neutralizar a lei de Talião. Seremos sim responsáveis pelas consequências, não deixaremos de ser responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, mas poderemos equilibrar a lei de outra forma. Quando nós negligenciamos as oportunidades que Deus nos concede para semearmos no campo do bem, aí sim nós estamos agravando os nossos compromissos, estamos desperdiçando oportunidades, não aproveitamos a existência, não ressarcimos os compromissos passados, e aí vamos cada vez mais nos agravando. O livro de André Luiz, Ação e Reação, o próprio título, ele é bem esclarecedor. Ele traz para cada um de nós revelações importantíssimas sobre as consequências das nossas escolhas. Principalmente porque ele se passa em uma instituição no mundo espiritual chamada Mansão Paz, que é uma instituição em regiões inferiores, ainda em regiões umbralinas. Mas essa Mansão Paz, ela está vinculada à colônia Nosso Lar. E lá essa mansão, ela é dedicada a amparar aqueles espíritos sofredores e que caíram, que erraram, contrário à lei divina, mas que querem trabalhar pela sua própria recuperação. Então vejam bem, a mansão existe como instituição de socorro divino e de amparo ao espírito sofredor
depois da morte, nas regiões de sofrimento. Mas suas portas estão abertas para aqueles espíritos que desejam trabalhar pela sua própria recuperação. E de lá, estes espíritos, uma vez recolhidos e amparados, eles podem ou ascender para alguns cursos de aprendizado em regiões mais elevadas para depois reencarnarem, ou então já reencarnarem diretamente por necessidade de educação. Então, Druso, que é um dos orientadores dessa mansão, junto com seu filho Silas, que coordenam, eles trazem revelações importantíssimas sobre detalhes da lei de causa e efeito. E um caso importante que eu trouxe para nós comentarmos, ilustrarmos nessa parte final, é exatamente um caso de débito agravado. Um caso de dívida que foi agravada porque simplesmente o espírito não soube aproveitar a existência para a sua reconciliação. Então Silas nos conta esse caso, que é a história que envolve Marina, Jorge e Zilda. 3 pessoas. Então veja bem, Silas é procurado por uma mãe já desencarnada, Luísa, no mundo espiritual, para que ele possa, de uma forma emergencial, ir em socorro à sua filha, Marina, que estava se preparando naquela noite para desencarnar através do suicídio. Então ela tinha preparado uma substância tóxica que iria ingerir naquela noite para abandonar a existência pela porta do suicídio. Então, um caso grave realmente de emergência, e Silas viaja para esta residência na terra, junto com André Luiz e Hilário, companheiro que estava com ele. E lá chegando, ele se depara com aquele quadro arrasador. Numa casa paupérrima, bem distante, ela encontra uma senhora, ainda em idade jovem, que é Marina, junto de uma criança por volta de 3 anos de idade, a criança chorando, sem parar, inconformada, e ela tentando, ao conversar com essa criança, como se estivesse num ar de despedida, como se quisesse se despedir da vida. E aí o que é que o benfeitor espiritual faz? Quando ela se aproxima para pegar o copo, para ingerir a bebida, ele grita, ele sopra ao seu ouvido, como se despedir da morte sem o recurso da oração. Isso soa na consciência dela como uma voz forte. Faz com que ela momentaneamente coloque o copo novamente na cabeceira da cama e busca fazer um mergulho íntimo no processo de oração. O instrutor aproveita aquele momento para introduzir fluidos anestesiantes e calmantes através do passe, e no movimento brusco, inadvertido, ela bate com o braço no copo e derrama o líquido que ele iria ingerir. Eu estou falando para vocês esses detalhes, que era para vocês entenderem como a espiritualidade nos socorre em todos os instantes. E como a oração é o veículo mais importante que todos nós temos para pedir ajuda quando estivermos atravessando as nossas provações, as nossas dores e as nossas dificuldades. Porque, repito, nenhum de nós está aqui na terra sem vivenciar algum tipo de sofrimento, ou físico, ou moral, ou mental. Algum tipo de sofrimento nós estamos vivenciando. E aí a oração é o recurso maior que nós temos para buscar, para conversar com Deus e recebermos dele a resposta. Esta irmã, ali, ela, naquele momento, estava recebendo em socorro, uma ajuda, por intercessão da sua mãe, que era credora e merecedora. E aí Silas vai contar a história de Marina,
de Jorge e de Zilda. Aí ele diz, Marina, em existência passada, ela interpôs-se, ou seja, ela entrou e acabou com um casamento que iria existir entre Jorge e Zilda. Então, Jorge e Zilda eram dois jovens que eram apaixonados e se preparavam para construir as suas núpcias e construir a sua vida dentro de um planejamento de vida. E Marina, ela entrou nesse processo e começou a interferir. Interferiu ao ponto de seduzir o jovem e desfez. Depois, os três desencarnaram, chegaram em condições lamentáveis do plano espiritual. Depois de largos anos em regiões inferiores, foram resgatadas pela Mansão Paz. E de lá fizeram um novo planejamento de vida. Sempre dentro desse planejamento veio a sua mãe Luísa para receber novamente as duas, Marina e Zilda. Marina veio primeira, como a primogênita, que tinha a função de amparar a sua irmã, Zilda. Durante o momento da infância, da adolescência, tudo bem. Quando chega na idade mais adulta, Zilda reencontra com Jorge. Seu amor da existência anterior. Onde eles, logicamente, a lei de atração e de amor, já com os ascendentes das existências anteriores, os aproximaram para que eles pudessem se enamorar e se preparavam para construir uma nova vida. E Marina, que era a irmã mais velha, qual era o papel dela? Ela teria que vivenciar ali a renúncia construtiva. Porque ela também se sentiu atraída por ele. Tudo reflexo de quê, gente? Do passado. Por isso que Jesus disse, o que ligares na terra, ligarás no céu. E o que semeares aqui, aquilo também colherás igual. Aquele plantio que elas semearam na existência anterior, estava refletindo na última existência. Então ela também sentia atração, mas ela teria que refrear. Ela teria que renunciar a esse amor. Ela teria que amparar e proteger a sua irmã. Por quê? Porque a irmã era credora dela. Porque na existência passada, fora ela que destruíra a sua felicidade. Mas o amor é cego, como costumam dizer algumas pessoas, e ela não soube ouvir a voz da consciência, porque os Espíritos nos dizem que a voz da consciência é o reflexo das resoluções e dos compromissos que nós precisamos vivenciar aqui na Terra. E muitas vezes é um reflexo direto do que nós decidimos do planejamento reencarnatório. Então a consciência fica dizendo, não vá, não faça, está errado, não é por esse caminho. Mas muitas vezes nós fechamos nossos ouvidos à voz da consciência e nos deixamos seduzir pelas paixões avassaladoras e desequilibradas. E com isso, vamos nos comprometendo cada vez mais. Então, mais uma vez, Marina arquiteta planos, seduz o noivo da irmã, com essa atitude mental, o que é que ela faz também? Atrai para junto de si outras entidades espirituais com o mesmo nível de pensamento, através das obsessões, das influenciações. Com isso, faz com que Jorge, quase de uma forma hipnótica, toma a atitude de escolher Marina para ser sua esposa e abandonar a sua ex-querida Zilda. Ela sim que estava dentro do planejamento reencarnatório dele. Até que 2 semanas antes do noivado, ele chega
e faz a revelação dolorosa para ela. E diz que não quer mais se casar com ela e que o amor da vida dele é Marina. Olha só, gente, a repetição dos erros vai se agravando cada vez mais. E aí o que é que acontece? A moça Zilda, aparentemente, recebe a notícia de uma forma calma. Porém, naquela mesma noite, ela abandona a vida física através do suicídio. E aí, mais uma vez, a Marina, a irmã mais velha, destruindo a vida. E agora já trazendo mais um agravo. Depois que Zilda desencarna pelo suicídio, também pelas preces intercessórias da mãe, é recolhida na mansão Paz, e o seu caso é analisado pelo ministro Sânzio, que é o ministro responsável do nosso lar, responsável pelo departamento da reencarnação. E ele diz que o caso de Marina é o de débito agravado, e que ela precisa, para o próprio bem dela e de todos, ainda agravar as suas dores e sofrimentos naquela existência para que ela possa recuperar-se. E aí o que é que acontece? Depois que a irmã mais nova desencarnou, o caminho ficou livre para ela e Jorge, e ambos se casam. 2 anos depois, vem a primeira filha. Quem é essa filha? Quem vocês imaginam que é? A paternidade divina reconduz Zilda para exatamente a Marina, que destruiu a sua vida por 2 existências, vai agora devolver em amor aquilo que é direito dela. Né? Só que a carga vem mais pesada, gente. É aquilo que os Espíritos dizem, quando nós negligenciamos o nosso dever, cada vez mais as provações vão ficando mais pesadas, quando nós desperdiçamos a oportunidade. Marina teve, em 2 existências, a oportunidade de vivenciar a renúncia do amor construtivo em prol da felicidade da irmã, do outro, e esqueceu o seu egoísmo, o seu orgulho, mas desperdiçou. E foi se agravando, porque essa filhinha nasceu, mas ela nasceu surda, muda, em consequência do trauma perispiritual proporcionado pela substância tóxica do seu desencarne. E aí, a criança, ela chorava sem parar. E quanto mais chorava, mais requisitava a presença da mãe, mais requisitava o amor do pai. E aí Marina estava querendo suicidar-se porque já não aguentava mais o fardo, já não estava achando que estava muito pesado sobre os seus ombros. Porque Jorge fora acometido de lepra e estava internado no leprosário em tratamento. Então ela, nas suas preces angustiosas, não aguentava mais entre dividir-se com o esposo no leprosário, trabalho árduo no dia e cuidar da filha doente que lhe requisitava assistência contínua. E aí ela já estava, iria se agravar mais se tivesse abandonado a existência pela porta do suicídio. Mas a intervenção foi providencial. E aí o benfeitor espiritual providencia depois, em desdobramento de sono, o encontro dela com a sua mãe no mundo espiritual. E lá a mãe a convida mais uma vez a uma reflexão e assumir os compromissos redentores. E aí a sua mãe diz exatamente assim, para finalizar: porque o desânimo, quando a luz apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Nilda, que era a Zilda, constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos,
mas igualmente para teu espírito que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Então, todos estão entrelaçados. E esse é apenas o exemplo de um dos inúmeros dramas passionais que são causas e motivos de muitas dores e sofrimentos da humanidade. Então, meus irmãos, que possamos ouvir a voz da nossa consciência e buscar orientar a nossa vida dentro de um roteiro orientado pela razão, pelo raciocínio, pelo coração, pelo sentimento, sempre objetivando o bem de todos, e não só o seu bem. Porque pode ser que ali você esteja ouvindo mais o orgulho ou o egoísmo, te convidando a ações equivocadas e repetições de erros do passado, e se agravando e se comprometendo mais perante as leis divinas e perante a si mesmo, perante a sua consciência. Vamos exercitar aquele mandamento maior que Jesus nos convida, de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse contigo. Se Marina, em ambas as existências, não tivesse feito com a sua irmã algo que a prejudicasse, tivesse se colocado no lugar dela, a vida dela teria sido totalmente diferente. Por isso que nós dissemos no início, a vida é feita de escolhas. Nossas dores e sofrimentos são consequências dos nossos atos equivocados, nesta vida ou em vidas passadas. Mas a bondade infinita do Pai nunca fecha as portas ao filho infrator, ao filho delinquente. E em qualquer momento da nossa existência, quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, dentro de um processo de arrependimento e reconhecimento sincero pelas nossas faltas, e buscamos o caminho da reparação, a presença divina se faz constante em nossas vidas, e nós poderemos, sim, aproveitar os momentos de cada existência para conquistar a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos fortaleça para podermos sair vitoriosos dessa grande empreitada que é viver.